Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 3. Compromisso do coração. 2 dias sucederam-se uniformes para Quinto Varro, que, apático e melancólico, ouvia no lar as queixas infindáveis da esposa, azorragando-lhe os princípios com o látego da crítica insidiosa e contundente. Embora as mágoas lhe oprimissem a alma, não deixou perceber qualquer sinal de desaprovação à conduta de Cíntia, que prosseguia ao lado de Vetúrio entre excursões e entendimentos. Recebendo, porém, a recomendação de partir na direção de um porto da Acaia, não conseguiu sopitar o anseio de renovação do qual se via possuído. Procurou Opílio pessoalmente e, recebido por ele, com largas demonstrações de cavalheirismo, expôs o que desejava. Sentia-se necessitado de vida nova, pretendia abandonar o tráfego marítimo e consagrar-se a tarefas diferentes em Roma. Contudo, confessava com desapontamento os débitos que o retinham ao serviço na frota. Devia tão vasta soma ao chefe da organização que ignorava como encetar a mudança de caminho. Vetúrio, revelando grande surpresa, buscou disfarçar os verdadeiros pensamentos que lhe brotavam no raciocínio. Risonho e acolhedor, abeirou-se do visitante, afirmando peremptório que jamais o considerara empregado, e sim companheiro de trabalho, que nada lhe ficava a dever. Declarou compreender-lhe a fadiga e justificou-lhe o propósito de reajustar-se na vida romana. Corado de vergonha, Varro recebeu dele a plena quitação de todas as dívidas. Opílio não só lhe fazia semelhante concessão, como também se colocava à disposição dele para qualquer novo empreendimento. Indagou delicadamente dos planos que já houvesse delineado para o futuro, mas o esposo de Cíntia, atônito com o fingimento do interlocutor, mal sabia responder, alinhando monossílabos que lhe denunciavam a insegurança. Despediram-se cordialmente, prometendo Opílio acompanhar-lhe a trajetória com carinho fraternal. Sentindo-se profundamente desajustado, Quinto Varro dirigiu-se ao fórum na perspectiva de encontrar alguém que lhe pudesse conseguir trabalho honrado. Entretanto, a sociedade da época parecia dividir-se entre senhores poderosos e escravos misérrimos. Não havia lugar para quem quisesse viver de serviço enobrecedor. Os próprios libertos da cidade ausentavam-se para regiões distantes do Lácio, buscando renovação e independência. Efetuou variadas tentativas em vão. Ninguém desejava ocupar braços honestos com remuneração condigna. Alegava-se que os tempos corriam difíceis. Salientava-se a retração dos negócios com a provável queda de Baciano num momento para outro. As insanidades governamentais tocavam a termo e os partidários de Macrino, o prefeito dos pretorianos, prometiam revolta. Vivia Roma sob regime de terror. Milhares de pessoas haviam sido mortas em pouco mais de 5 anos por assassinos livres que desfrutavam poupudas recompensas. O jovem patrício, algo desalentado, fixava a multidão que ia e vinha na praça pública, indiferente aos problemas que lhe torturavam a alma, quando lhe apareceu Flávio Súbrio, velho soldado de duvidosa reputação, abrindo-lhe braços acolhedores. Homem maduro, mais ágil e manhoso, Súbrio fora deferido em serviço do Estado ao manter a ordem nas Gálias, razão porque, agora coxo, era utilizado por vários nobres em expedientes secretos.
Longe de suspeitar estivesse ele atado aos interesses do perseguidor de sua família, Varro correspondeu afetuoso ao gesto de fraternidade que lhe era oferecido. Aliás, aquela expressão prazeiteira constituía-lhe valioso incentivo na posição de incerteza em que se achava. O súbito aparecimento do antigo soldado poderia ser o início de alguma empresa feliz. A conversação foi encetada com êxito. Depois de cumprimentá-lo, o ex-legionário atacou o assunto que o trazia, acentuando: Filho de Júpiter, como agradecer aos deuses o favor de encontrar-te? Serapis compadeceu-se de minha perna doente e guiou-me os passos. Comprometi-me a buscar-te, mas os tempos andam secos e um carro é privilégio de senadores. Felizmente, porém, não foi necessário moer os ossos na caminhada difícil. O moço patrício sorria, intrigado, e antes que pudesse ensaiar qualquer pergunta, Súbrio relanceou o olhar astuto em torno, como se quisesse perscrutar o ambiente, e falou baixando a voz: Meu caro Varro, sei que te desvelas por nossos compatriotas perseguidos, os cristãos. Francamente, por mim, não sei como separar-me dos numes domésticos e preferirei sempre uma festa de Apolo a qualquer reunião nos cemitérios. No entanto, estou convencido de que há muita gente boa no labirinto das catacumbas. Ignoro se frequentas o culto detestado, mas não desconheço a tua simpatia por ele. Com sinceridade, não posso atinar com a epidemia de sofrimento voluntário que presenciamos há tantos anos. Nesse ponto das considerações, ajeitou mentirosa expressão de tristeza na máscara facial e prosseguiu: Apesar de minha indiferença para com o cristianismo, aprendi com os nossos antepassados que devemos fazer o bem. Acredito haver soado o instante de prestares assinalado serviço à causa desprezada. Não compreendo a fé nazarena, responsável por tanta flagelação e tanta morte, contudo, apiado-me das vítimas. Por isso, filho dileto de Júpiter, não menoscabes a missão que as circunstâncias te oferecem. Ante a muda ansiedade do interlocutor, acrescentou: O pretor Galo, advertido por Macrino, necessita do concurso de alguém para certo serviço em Cartago. Admito que, se efetuado por ti, poderá transformar-se em precioso aviso aos cristãos da África. Varro, mais com o propósito de colocar-se em trabalho digno que com a ideia de erigir-se em salvador da comunidade, perguntou sobre a tarefa a executar. Mostrando entusiasmo bem estudado, Súbrio esclareceu que o alto dignatário chamava-o a palácio para confiar-lhe delicado negócio. O rapaz não vacilou. Acompanhando o expediente lidador, procurou Galo na própria residência, em vista do caráter confidencial que Súbrio imprimira à conversação. O velho pretor, emoldurado nos mais arraigados costumes patrícios, recebeu-o, amenizando o rigor da etiqueta, e foi sem rodeios ao assunto depois das saudações usuais. Varro, iniciou ele solene, conheço-te a lealdade aos compromissos assumidos e espero aceites importante incumbência. Nossas legiões proclamarão o novo imperador em breves dias, e não podemos prescindir dos patriotas irrepreensíveis para auxiliar-nos à obra de reajuste social. O hábil político mordeu os lábios murchos, revelando ocultar as verdadeiras intenções que o moviam, e continuou: Não sei se dispões de tempo adequado, de vez que não desconheço as obrigações que te prendem à frota de Vetúrio. O jovem apressou-se em notificar-lhe o desligamento dos serviços habituais. Achava-se realmente na expectativa de encargos novos.
O pretor sorriu, triunfante, e prosseguiu. Se me fosse possível a ausência de Roma, iria eu mesmo. Entretanto, diante da frase reticenciosa, Quinto Varro indagou em que lhe poderia ser útil, ao que o magistrado ajuntou. Cartago deveria estar reduzida a cinzas, conforme o sábio conselho do velho Catão. Mas, depois do feito brilhante de Emiliano, arrasando-a, Graco fez a loucura de reconstruir aquele ninho de serpentes. Duvido haja outra província capaz de trazer-nos maiores aborrecimentos. Se é possível combater aqui a praga dos galileus, por lá o problema é cada vez mais complicado. Altos funcionários, damas patrícias, autoridades e homens de inteligência devotam-se ao cristianismo com tamanho desleixo por nossos princípios que chegam a promover reuniões públicas para o fortalecimento do proselitismo desenfreado. Não podemos, contudo, viver às cegas. Nossas providências não podem falhar. Mergulhando os olhos indagadores no rapaz, como a sondar-lhe os mais íntimos sentimentos, interrogou. Estás habilitado a conduzir determinada mensagem ao procônsul? Perfeitamente, informou Varro, decidido. Tem uma relação de 500 pessoas que precisamos alijar da cidade. Não obstante o edito de Baciano, declarando cidadãos romanos todos os habitantes do mundo provincial que passaram a desfrutar indebitamente direitos iguais aos nossos, concordamos na eliminação sumária de todos os portadores da mistificação nazarena. Os principais devem responder a processos antes de sentenciados à morte ou ao cárcere. As mulheres serão poupadas, segundo a classe a que pertençam, depois de advertência justa, e os plebeus serão circunscritos em serviço nas galeras imperiais. O moço patrício esforçou-se por disfarçar as penosas impressões de que se via possuído. Fazia sinais afirmativos com a cabeça, entendendo por fim o que significava a insinuação de Flávio Súblio. Aceitando o convite, conseguiria salvar muitos companheiros. Poderia penetrar Cartago com tempo bastante para informar os perseguidos. Não lhe seria difícil. Teria consigo o nome de todos os implicados. Antes de falar ao procônsul, comunicar-se-ia com a igreja africana. Um mundo de possibilidades construtivas aflorava-lhe na imaginação. O próprio Corvino talvez pudesse orientá-lo na execução do encargo em perspectiva. Podes viajar de hoje a 2 dias? Trovejou a voz de Galo, irritado com a pausa que o moço imprimira à conversação. Ilustre pretor, respondeu Varro polidamente, estou pronto. Demonstrando despedi-lo com os gestos de enfado que lhe eram característicos, o magistrado concluiu. Seguirás na galera comercial de Máximo Pratense, sob o comando de Elcio Lúcio. Amanhã à noite, entregar-te-ei a mensagem aqui mesmo, e poderás combinar qualquer medida referente à excursão com Flávio Súblio, que seguirá na mesma embarcação como assessor do capitão, em tarefas de ordem política, junto a amigos do prefeito, domiciliados na Numídia. O entendimento terminara. Em plena via pública, Varro, reconhecido, abraçou o ex-legionário, marcando o encontro no fórum para o dia seguinte. Embora amargosos pressentimentos lhe ocupassem o coração com respeito ao filhinho, o jovem estava satisfeito. Alcançara, conforme supunha, o trabalho desejado. Não se sentia inútil. Ao regressar de Cartago, certo não lhe faltariam oportunidades outras. A viagem conferir-lhe-ia meios de auxiliar os irmãos na fé, representando igualmente o primeiro degrau de acesso
a responsabilidades maiores. Depois de rápida permanência no lar, dirigiu-se à via de Óstia, ansioso por entrar em comunhão com os velhos amigos. Anunciou a Corvino e Lisipo a decisão de partir. O ancião gaulês comentou os obstáculos que vinha encontrando para sair de Roma. Interpelado por Varro quanto ao porto a que se destinaria, esclareceu que lhe cabia visitar a comunidade cristã de Cartago antes de tornar a Leão em definitivo. O semblante do rapaz iluminou-se. Por que não seguirem juntos? Tinha roteiro idêntico. Corvino vibrou de satisfação. O moço patrício expôs em ligeiras palavras o seu plano de comunicar-se com Flávio Súbrio quanto ao novo companheiro de viagem, guardando, porém, os reais objetivos da missão que o levava à África para entendimentos posteriores com Apio Corvino, quando estivessem a sós no mar. No dia seguinte, quando apresentou o assunto ao velho soldado coxo, Súbrio acolheu a ideia com indefinível sorriso, acrescentando bem-humorado: como não? O viajante pode ser tomado à conta de um parente. Tens esse direito. Varro aprestou-se para a excursão de acordo com o programa previsto. Comunicou à esposa a resolução de alterar os rumos do próprio destino, sendo ouvido por Cíntia com especial atenção. E depois de particular entrevista com o pretor, despediu-se dela e de Tassiano com o espírito afogado em dolorosa emotividade. Levando expressiva documentação, embarcou em Óstia com a alma absorvida em angustiosas expectativas. Corvino reuniu-se a ele agradecido. Com o amparo do jovem Patrício e de Flávio Súbrio, que estranhamente se desvelava na instalação dele, dispunha-se a partilhar a câmara estreita, reservada a Quinto Varro, junto ao alojamento do capitão na popa, mas destacou no estrado que separava o aposento dos bancos dos remadores, parecendo admirar a soberba trireme em que viajariam. Contemplava os mastros magníficos, contudo, alertado por Varro, satisfeito com a possibilidade de proporcionar-lhe o formoso espetáculo, o velhinho respondeu: sim, observo a largueza do céu e do mar batidos de sol, sinto as baforadas do vento livre que parece cantar a glória divina da natureza, mas penso nos escravos calejados nos remos. O pregador ia continuar, no entanto, Súbrio, que exercia inexplicável vigilância sobre ele, percebeu o sentido evangélico do apontamento, mostrou maior preocupação no semblante carrancudo e dirigiu-se a Quinto Varro, exclamando: agasalhemos teu hóspede. O moço patrício, contrariado com a interferência, expressou o desejo de apresentá-lo a Elcio Lúcio, mas o assessor do comandante objetou célere: não, agora não. Elcio está ocupado. Aguardemos um momento propício. Corvino foi internado no beliche com a sua reduzida bagagem, que se constituía de uma túnica surrada, uma pele de cabra e uma bolsa com documentos. Para disfarçar a desagradável impressão deixada por Súbrio, ele cortando abruptamente a palavra, o rapaz deixou-se ficar demoradamente junto do ancião, escolhendo aquele minuto para estudar, em companhia dele, o verdadeiro sentido de sua viagem. Corvino escutou com visível espanto. Conhecia os patriarcas cartagineses e os adeptos mais destacados da importante igreja africana. Varro deu-lhe a conhecer o nome das pessoas indicadas na relação do pretor, que o valoroso missionário identificou em grande parte. Trocaram impressões quanto à época perigosa que vinham atravessando e assentaram providências como velhos amigos para os dias mais escuros do porvir,
caso as tempestades políticas não fossem amainadas. O ancião das Gálias falou detidamente sobre a igreja de Lyon. Propunha-se ali consolidar o vasto movimento de assistência social em nome do Cristo. Os prosélitos não admitiam a fé inoperante. A igreja, no parecer deles, devia enriquecer-se de obras práticas, à maneira de fonte incessante de serviços redentores. Recebiam frequentemente a visita de confrades da Ásia e da Frígia, dos quais obtinham instruções diretas para a materialização dos ideais evangélicos e aceitavam a Boa Nova, não somente como senda de esperança para o céu, mas também como plano de trabalho ativo no aperfeiçoamento do mundo. E assim, de consideração a consideração e de apontamento a apontamento, permaneceram ambos, absortos e felizes, estruturando projetos e avivando a chama rósea dos sonhos. Quando o navio se pôs em movimento, Apio Corvino sorriu para o companheiro como se fora uma criança viajando para uma festa. A princípio, ouviram as pancadas rítmicas dos martelos que controlavam a ginástica dos remadores, mas em seguida o vento começou a sibilar fortemente. Varro ausentou-se, prometendo buscar o amigo a fim de apresentá-lo ao capitão. Mais tarde, entretanto, Corvino pediu-lhe fosse adiada a visita para o dia seguinte, asseverando que pretendia orar e descansar. O jovem afastou-se na direção da proa, onde passou a entender-se com alguns marinheiros. Tentou avistar-se com o comandante, mas Elcio Lúcio, em companhia de Flávio Súbrio e de mais 2 patrícios destacados, trocava ideias com eles em mesa distante, conversando animadamente. Anoitecera de todo. Temendo a obrigação de sorver bebidas fortes, Varro refugiara-se em si mesmo. Procurou a câmara em que se alojara, de modo a oferecer algum alimento ao velho companheiro, mas Corvino parecia dormir tranquilamente. Vendo que Elcio Lúcio e os amigos prosseguiam bebendo e jogando ruidosamente, à distância, o jovem patrício subiu à proa e buscou solitário recanto para dar largos voos ao pensamento. Sentia sede de meditação e prece e suspirava por alguns minutos de silêncio, dos quais, a sós consigo, pudesse rememorar os sucessos dos últimos dias. Contemplou as águas que a ventania cantante encrespava e deixou que as rajadas refrescantes lhe acariciassem os cabelos soltos, com a ideia de que os balsâmicos fluidos da natureza lhe adoçariam as inquietações da cabeça atormentada. Fascinado pela calma noturna, fitou a lua crescente que se elevava no céu e vagueou o olhar pelas constelações faiscantes. Que misterioso poder comanda a existência dos homens? Pensava em solilóquio triste. Alguns dias antes, estava longe de supor-se na aventura de uma viagem como aquela. Acreditava-se num roteiro seguro de felicidade doméstica, amparado pelo mais amplo respeito social. Entretanto, notava o destino em franca transformação. Onde estariam Cíntia e Tassiano naquela hora? Por que motivo a conduta da mulher lhe alterara daquele modo a vida? Sem a ideia do Cristo no coração, não contaria com maiores dificuldades para resolver os problemas que lhe atormentavam o íntimo. Contudo, conhecera o Evangelho e não ignorava os testemunhos que lhe cabia mobilizar. Se pudesse sobrepor-se à influência de Opílio, no entanto, não seria lícito nutrir qualquer ilusão. Possuía parentes abastados em Roma que se incumbiriam da manutenção do filhinho até que pudesse enfrentar as surpresas da sorte com finanças mais firmes. Todavia, na condição de adepto do cristianismo, não seria justo impor a Cíntia
o suplício moral de que se via objeto. Detendo-se na visão da noite magnífica, orou fervorosamente, implorando a Jesus que aliviasse o espírito dilacerado. Lembrava amigos presos e perseguidos por amor à fé sublime a que se dedicavam, arrimando-se nos exemplos de humildade da qual se fazia um padrão vivo, e rogava ao benfeitor celeste não lhe permitisse a queda em desesperos inúteis. Quanto tempo passou assim consigo mesmo na solidão? Varro não pensava nisso, até que alguém lhe bateu nos ombros, arrancando-lhe os ouvidos da assoviada melopéia do vento. Era Súbrio, que parecia conter a respiração, falando-lhe desajeitado. Escolhido dos deuses, creio haver chegado o instante de nos entendermos francamente. Havia naquelas palavras algo estranho, cuja significação Varro buscou debalde. O coração bateu-lhe descompassado no peito. Aquela fisionomia pálida do companheiro, habitualmente tão cínico, denunciava algum doloroso acontecimento. Contudo, não se sentiu suficientemente corajoso para indagar. Há muitos anos, prosseguiu o soldado, recebi de teu pai um favor que jamais conseguirei esquecer. Salvou-me a vida na Ilíria e nunca pude ajudá-lo em parte alguma. Prometi, porém, à minha denegrida consciência o resgate dessa dívida e admito que hoje posso atender ao compromisso que o tempo não conseguiu apagar. Mergulhando os olhos felinos no semblante torturado do rapaz, continuou: acreditas que o pretor tenha solicitado a tua cooperação por julgar-te bastante maduro? Admites que Elcio Lúcio ceder-te-ia um lugar ao lado dos seus próprios alojamentos por achar-te simpático? Filho de Júpiter, sê mais avisado. Opílio Ventura tramou com eles a tua morte. O teu destaque social não lhe ensejava uma arbitrariedade em Roma, onde, aliás, espera conquistar-te a mulher. Lastimo-te a mocidade cercada de tão poderosos inimigos. Elcio guarda instruções para atirar o teu cadáver, ainda hoje, ao seio das águas. Alguém foi indicado para roubar-te a vida. Para a sociedade romana, deves desaparecer nesta noite para sempre. Escutando semelhantes palavras, Quinto Varro fez-se lívido. Imaginou-se à frente dos derradeiros instantes no mundo. Quis falar, mas não conseguiu. Intensa emoção constringia-lhe a garganta. Observando a expressão indefinível do olhar de Súbrio, presumiu que o assessor do comando vinha a exigir-lhe a vida. Porque a pausa se anunciasse mais longa, reuniu todas as forças que lhe restavam e perguntou: que queres de mim? Quero salvar-te, informou o soldado com ironia. E depois de certificar-se da ausência de outros ouvidos na sombra, ajuntou: mas preciso salvar a mim também. Devo ajudar-te sem esquecer-me. Segredando quase, acentuou: uma vida por vezes pede outra. Esse velho que te acompanha é meu conhecido. É um macróbio gaulês fatigado de viver. Sei que arengou nas catacumbas pedindo esmolas aos parvos. Certo, dominou-te com mágicas no intuito de ganhar um prêmio de viagem a Cartago. A peregrinação dele, porém, será mais longa. Deixei que embarcasse em nossa companhia propositadamente. Era a única solução para o meu enigma. Como defender a tua cabeça sem comprometer a minha? Ápio Corvino. O moço patrício ouvia a confidência, trêmulo de pavor, mas no instante em que o nome do amigo era pronunciado, fez um esforço supremo e inquiriu: que ousas insinuar?
Flávio Súbio, entretanto, era demasiado frio para empolgar-se de compaixão. Embora desapontado com o sofrimento moral que impunha ao interlocutor, sorriu mordaz e aclarou: Apio Corvino morrerá em teu lugar. Não, isso não, clamou Varro sem forças para enxugar o suor da fronte. Fez menção de seguir até a polpa apressadamente, mas Súbrio deteve-o, murmurando: É tarde, alguém já manejou um punhal. Varro, qual se fora ferido de morte, sentiu-se baquear. Reuniu, contudo, todas as energias que lhe restavam e ensaiou o impulso de arrojar-se para a câmara em que se instalara. Todavia, o assessor conteve-o de um salto, advertindo: Cuidado, Élcio pode observar-te. É possível que o ancião esteja morto, mas se pretendes ouvir-lhe qualquer adeus, segue cautelosamente. Entreterei o comandante e os amigos por mais tempo e procurar-te-ei no aposento antes de conduzir Lúcio até lá. Nesse ponto da conversação, abandonou o companheiro a própria dor e afastou-se. O moço, contendo o pranto que se lhe represava no peito, arrastou-se a enlouquecer de angústia até o alojamento, onde Corvino, armordaçado, mostrava larga rosa de sangue na cobertura de linho alvo. Os olhos do ancião pareciam mais lúcidos. Cravou-os no amigo com a tertura de um pai a despedir-se de um filho querido, antes da longa viagem da morte. Quem foi o miserável que se atreveu? Perguntou Quinto Varro, libertando-lhe os movimentos da boca amordaçada. Sustentando o tórax com a destra rugosa, o velhinho esforçou-se e falou: Filho meu, por que encolerizar o coração quando precisamos de paz? Acreditas acaso que alguém nos possa ferir sem a permissão de Deus? Acalma-te. Temos poucos instantes de entendimento. Mas o Senhor é tudo o que eu tenho agora, meu benfeitor, meu amigo, meu pai, clamou o rapaz, soluçando de joelhos, como se quisesse beber as palavras ainda firmes do ancião. Eu sei, Varro, como te sentes, explicou Apio em voz sumida. Eu também reconheci de pronto em teu devotamento o filho espiritual que o mundo me negou. Não chores. Quem te disse que a morte possa representar o fim? Muitos companheiros nossos já vi sob a coroa da flagelação gloriosa. Todos partiram para o reino celeste, exaltando o mestre da cruz. E enquanto os anos me estragavam o corpo, muita vez indaguei que razão vinha sendo poupado. Temia não merecer do céu a graça de morrer em serviço. Todavia, agora estou em paz. Tenho a felicidade do testemunho e, para cúmulo de minha alegria, tenho alguém que me ouve no limiar da vida nova. O velho fez longo intervalo para recobrar as energias e Quinto Varro, acariciando em lágrimas abundantes, acrescentou: Como é difícil resignar-me à injustiça. O Senhor está morrendo em meu lugar. Como podes crer assim, meu filho? A lei divina é feita de equilíbrios eternos. Não te revoltes nem blasfemes. Deus dirige, cabe-nos obedecer. Após ligeira pausa, prosseguiu: Eu era pouco mais velho que tu quando Átalo se foi. Despedaçou-se-me o coração quando o vi marchando para o sacrifício. Antes, porém, de entrar no anfiteatro, conversamos no cárcere. Prometeu acompanhar meus passos depois da morte e voltou a orientar-me. Nas horas mais aflitivas do ministério e nos dias cinzentos de tristeza e indecisão, vejo e escuto-lhe a palavra junto de mim. Quem poderia admitir no túmulo o marco da separação para sempre? Não podemos olvidar que o próprio Mestre regressou do sepulcro para fortalecer os aprendizes.